E pacientes denunciam que as cirurgias do hospital de base foram suspensas porque os lençóis da unidade sumiram da lavanderia. Para piorar a situação, ainda mais esses mesmos lençóis com a marca do GDF teriam sido encontrados em forros de calças vendidas nas feiras do DF. Vanderlei passou a madrugada em busca de atendimento para o pai. Quando chegou ao hospital de base, soube que seu José não seria atendido. O pronto-socorro estava fechado. Sabe por quê? Diz que é porque a reportagem está aqui fora. Até agora nada, né? Tem infeccionou o catéter dele, aí trouxemos para trocar o catéter, mas não quer receber ele. A situação realmente é precária. Pacientes denunciam que cirurgias estão sendo desmarcadas por falta de lençóis. E olha só a foto que nossa equipe recebeu. Calças jeans sendo vendidas em feiras com forro de lençóis da Secretaria de Saúde. Não só lençol, como nem marca aqui no hospital não está tendo, entendeu? Eu cheguei aqui mais cedo, presenciei que chegavam os pacientes de fora, de outros estados, ficavam aguardando aqui na fila, que não tem marca, entendeu? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo isso aqui no DF. Não é a primeira vez que o problema acontece. Em março deste ano, mostramos que os pacientes ficaram sem roupas de cama porque a empresa terceirizada contratada para lavar os lençóis suspendeu o serviço por falta de pagamento. Os pacientes e acompanhantes tinham que levar as roupas de cama da própria casa. O que tem que se fazer é procurar os culpados e devolver aos pacientes minimamente os lençóis que eles têm direito para se internar, para ser tratado com dignidade e para a realização de cirurgias. E a Secretaria de Saúde negou o cancelamento de cirurgias no hospital de base. Disse que a primeira quinzena de setembro recebeu lençóis para atender todas as unidades de saúde. Mas os materiais de uso adulto estavam com o tamanho errado e, por isso, o GDF solicitou a troca. A Secretaria informou ainda que lançou o edital de licitação para a compra de novos lençóis. Mas o processo foi paralisado porque o Tribunal de Contas do DF encontrou supostas irregularidades na qualidade dos materiais. Apenas os lençóis chamados de campos cirúrgicos, usados durante operações, foram comprados e entregues à Secretaria de Saúde. E olha o tamanho do problema. Pois é, olha, mas a sindicalista que a gente ouviu, aquela senhora de vermelho, presidente do sindicato dos funcionários da saúde e tal, poderia ajudar nisso, né? O governo e a sociedade, mobilizando os seus liderados a impedir o roubo. Porque o que está acontecendo é afano de roupa de cama dos hospitais. Quem é que será que afana, quem é que rouba lençol de hospital público no Distrito Federal? O doente? O defunto? Ou a sindicalista que apareceu ali dizendo que o problema do GDF que tem que repor esses lençóis, e é mesmo, ela tem razão, poderia ajudar muito a nossa sociedade, mobilizando, digamos assim, os seus liderados a tomar cuidado, a zelar para impedir que a continuação de roubos dessa natureza. Porque se roubam lençóis, meu caro, imagino que não roubam mais nos hospitais públicos aqui do Distrito Federal. Além, é claro, da esperança de muitos doentes de serem atendidos. E um laudo comprova que incêndio em garagem do Grupo Amaral foi criminoso. O crime foi no dia 4 de junho, no Itapuã. O fogo atingiu 200 ônibus e destruiu totalmente pelo menos 30. Por causa de uma decisão judicial, os coletivos estavam proibidos de rodar. Eles seriam vendidos para quitar dívidas da família Amaral. O laudo do Corpo de Bombeiros não deixa dúvidas. O incêndio na garagem do Grupo Amaral, no Itapuã, foi um ato criminoso. Segundo o documento, as chamas tiveram início no pátio interno e atingiram inicialmente 4 ônibus. Depois se alastraram, atingindo 200 ônibus e destruindo totalmente pelo menos 30. De acordo com os bombeiros, ainda não é possível saber o que foi usado para dar início ao fogo, mas foram encontrados pneus e pedaços de madeira próximos ao ponto da origem das chamas. O crime foi no dia 4 de junho deste ano. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para descobrir o autor ou autores do crime. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. O único que votou até agora foi o relator ministro Marco Aurélio, que avalia que a prisão só deve ocorrer após a última condenação.
gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque está todo mundo esperando essa decisão, né, Renata? A expectativa é grande, a sessão está prevista para começar logo mais, às 1h30 da tarde, e pode ter algumas repercussões, se isso realmente mudar, né, Rodrigo? Então, a gente relembra que em fevereiro deste ano, o Supremo decidiu que a pessoa já condenada em segunda instância, então teve a primeira condenação, a condenação em segunda instância, ela já deve ser presa, que é exatamente o que acontece hoje. Vai recorrer, claro, mas recorre presa. O que os ministros vão analisar hoje? Duas ações que questionam essa decisão, porque essas ações dizem que, até constitucionalmente também falando, essa pessoa só deve ser presa quando finalizar todo e qualquer processo de recurso, ou seja, quando foi condenada em última instância e não tem mais possibilidade de recorrer. Aí sim, ela deve ser presa. O que acontece? O próprio Procurador-Geral da República já se manifestou com relação a essa medida. Ele alega, por exemplo, que muitos dos condenados na Lava Jato, né, nesse caso, em segunda instância, estão presos e só aceitaram fazer a chamada delação premiada, que é trazer novidades ao caso, mostrar coisas que a polícia ainda não conhecia e a partir daí começa a investigar, porque estão presos, exatamente porque estão presos. Porque se não tivessem, obviamente, na avaliação dele, não teriam por que fazer essa delação premiada. Então, no entendimento dele, do Procurador-Geral da República, isso pode esvaziar a Lava Jato, ou seja, as pessoas não vão ter motivações para dar mais informações. Então, por isso que a gente fala que é muito importante. Ontem também, o próprio juiz Sérgio Moro, que é o responsável pela Lava Jato, falou um pouco sobre esse assunto. Ele citou, por exemplo, que na França e nos Estados Unidos, né, países aí considerados bastante democráticos, a pessoa já é presa na primeira condenação, na primeira instância. Então, ele citou isso e falou, justificou que isso não quer dizer que a pessoa, enfim, não possa correr atrás dos direitos dela, já que ela pode recorrer mais presa. Então, hoje vai ter aí a definição, como a gente disse, uma definição que pode mudar muita coisa já em andamento, como a própria Operação Lava Jato e outras operações, enfim, outras investigações e mesmo condenações da Justiça. Vamos aguardar para ver se essa definição de fato sai hoje. Rodrigo. Obrigado, Renata. E uma decisão com muitas implicações, Cláudio Humberto. Muitas implicações. Quando o juiz Sérgio Moro lembra com razão que países como França e Estados Unidos vale a primeira sentença, ou seja, o juiz original é que determina o cumprimento da pena, o sujeito condenado à cadeia vai logo preso e depois é que recorre. Ele deveria também explicar que nos Estados Unidos, de fato é isso que acontece, o juiz de primeira instância é que a sentença dele é que vale. O sujeito sai lá do juiz e já vai direto para a cadeia. E quando o preso, faltou explicar isso, lá nos Estados Unidos, para o preso ter direito a recurso, é preciso que o juiz que o condenou conceda-lhe esse direito. É por isso que raramente prosperam essas manobras protelatórias, ou raramente prosperam na justiça americana esses recursos, que no Brasil são muito frequentes em razão do nosso direito processual ser completamente distinto, completamente diferente lá dos Estados Unidos. As instâncias superiores nos Estados Unidos também não são abarrotadas de processos com recursos, como são aqui os nossos tribunais. Aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal julga em média 11 mil processos por ano. É um massacre, é um trabalho extenuante. Cada ministro, se você dividir 11 mil processos por 365 dias do ano, você vai encontrar uma média ali entre 35 e 40 processos por dia que cada ministro do Supremo tem que examinar e sentenciar. É uma carga de trabalho muito grande. São diferenças que precisam ser observadas neste momento. E a alegação do Rodrigo Janot, se ele alegando isso, ele acaba dando razão aos que defendem, como o ministro Marco Aurélio, que somente quando a sentença transitar em julgado é que as pessoas venham a ser presas. Porque essa alegação de que é preciso prendê-las para estimulá-las a fazer a delação premiada, isso aí é exatamente uma das principais críticas que se fazem da prisão imediata, porque é meio que o Estado fazendo o preso de refém para forçá-lo a entregar os demais cúmplices. Até porque o que a gente precisa mesmo é investir, apoiar e investir os investigadores, nos investigadores, para que eles desenvolvam meios de investigação mais eficientes, mais eficazes, que não dependam apenas de delação premiada, ainda que seja um recurso legítimo e que tenha se mostrado vitorioso, sobretudo na Operação Lava Jato. E a seguir, no quadro Minha Brasília, a atriz Gira Paz é a convidada de Daniel Zucco. A gente volta já já.